Um bom dia, meus queridos, os internautas. Um bom sábado para todos. É um prazer estar aqui com os irmãos, mais uma vez nessa live. E eu queria que os irmãos meditassem nas palavras que vai ser ditas aqui e que antes do início da palestra dê uma pausa no vídeo para poder fazer uma oração, ou então me acompanhar numa oração que eu vou fazer para que os irmãos estejam no Espírito como eu também esteja no Espírito, para poder trazer a mensagem do Senhor. Grandioso Deus, poderoso e amado Pai, estamos aqui no Teu santo dia de sábado, nessa capela que foi erigida para o Senhor, para ser a Tua casa e a Tua morada, e a morada dos Teus santos anjos. Estamos onde o Senhor designou que estivéssemos, representando, Senhor, a festa das cabanas, aonde a gente sai do Egito, que representa a poluição do mundo, para passar pelo deserto, por uma purificação, para poder entrar na Canaã celestial, que antes era Canaã terrestre. Mas essa história é uma sombra dos bens futuros, por isso era comemorada a festa das cabanas, para que nós possamos, Senhor, receber o Santo Espírito, a plenitude do Teu Santo Espírito, a chuva serôdia, que o Senhor prometeu nos conceder. Para isso o Senhor determinou que todo aquele que não cumprisse as festas das cabanas, não saísse da sua zona de conforto para morar nas cabanas durante 7 dias, seria eliminado do meio do Teu povo. Nós não queremos ser eliminados, Senhor. Por isso estamos aqui para fazer esta meditação em nome de Jesus. Amém. Em Provérbios 14, verso 2, fala: o que anda em retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus conselhos, se desvia dos seus caminhos, o está desprezando. Então Deus deu conselhos, Deus mostrou o caminho da salvação pelo santuário, pelas cerimônias que o povo de Israel fazia. E hoje nós queremos focar na festa das cabanas. A festa das cabanas era uma festa de comemoração para todo evento que tinha em Israel. Nós vemos lá em Deuteronômio que na inauguração do templo foi feita a festa das cabanas, do templo e dos muros que foram destruídos também quando o Nabucodonosor teve lá em Jerusalém e levou os cativos. Quando eles voltaram a restituir os muros, fizeram também a restauração da igreja, do tabernáculo. A festa das cabanas vinha precedendo a inauguração, para ser uma coisa aceita por Deus. E hoje, como nós estamos para entrar na terra de Canaã celestial, também deve se cumprir a festa das cabanas, porque essas cerimônias, elas eram tanto comemorativas do que o povo de Israel passou saindo do Egito e passando por aquelas provações no deserto, como também era uma profecia dos bens futuros, como fala lá em Hebreus 10, que nós devemos cumprir as festas das cabanas para recebermos a chuva serôdia. Então, em Provérbios 14, versículo 27, acompanhando esse versículo que eu acabei de ler, o temor do Senhor é a fonte da vida. Então, aquele que teme o Senhor e que entrega suas vontades para a vontade do Senhor, ele está se despertando para a vida. E ele se desvia dos laços que levam para a morte. Muitos hoje estão questionando que não vão poder sair das cidades
e que Deus vai alimentá-los na cidade onde eles estão, sendo que fica claro no Espírito de profecia e na Bíblia que nós devemos nessas últimas horas sair da contaminação. Se o Espírito de Deus não vai se contender para sempre com o homem, ele vai se retirar daqueles que não receberem a chuva serôdia, que não receberem a plenitude do Espírito. As pessoas vão virar demônios. Não importa quem seja, se seja minha mãe, se seja meu pai, se seja meus filhos. Porque se o Espírito de Deus se retira, como se retirou dos anjos que viveram com Deus no céu, as pessoas aqui na terra vão virar demônios. Não é que vai aparecer chifre, vai aparecer rabo, mas eles vão estar influenciados pelos espíritos das trevas para nos impedir de estarmos recebendo essa plenitude para passar o grande tempo de angústia. E aqueles que não receberem a chuva serôdia não vão passar pelo tempo de angústia. E a plenitude do Espírito não vai descer na cidade onde tem um vizinho meu discutindo, onde tem palavrão, onde tem carros, onde tem movimentação, que tem adultério, tem tudo. Deus falou para nós sairmos para a zona que Ele nos determinou, que seria as montanhas e as colinas. Assim fala em Isaías 33, versículo 16, que é como nós taparemos nossos ouvidos e taparemos nossos olhos para não ver o mal. E nas cidades nós não temos como fechar os olhos e os ouvidos. Então Deus deu essa orientação. Não quer dizer que nós vamos ficar isolados, nós vamos descer para levar a mensagem, para trazer outros. Então nós vemos uma profecia da festa das cabanas, que os livros depois de Daniel, eles são livros pequenos e que falam dos últimos dias. Então, como fala dos últimos dias, vamos ler primeiro Malaquias 4, fala o seguinte: porque eis que o dia do Senhor vem, ardendo com fornalha, que é o último dia. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós, os que temeis o Senhor, o seu santo nome, e busca fazer todos os seus conselhos, busca praticar os seus conselhos, nascerá o sol da justiça, e a cura será o benefício que trará as suas asas para nos curar das enfermidades, principalmente da enfermidade do pecado, que representa a lepra, que é uma doença que pega, que contamina, e nós seremos preservados e saltaremos como bezerros de estrebaria. E aqui, irmãos, em Zacarias 14, vem falando sobre o julgamento final. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra aqueles que servem ao Senhor, aqueles que são fiéis ao Senhor. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Então vai haver uma sacudidura entre o povo de Deus, mas o remanescente que permanecer fiel, Deus vai poupar. E aqui em Zacarias 14, versículo 17,
fala: assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. E acontecerá, no versículo 16, que todos os que restarem, aquele remanescente de todas as nações que vieram contra a cidade de Deus, mas tiveram a luz que deveria ter nessas últimas horas dos servos de Deus, eles subirão para adorar o Rei e o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos, junto com esse povo remanescente de Deus. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra que não se converterem, quando eles estão praticando inocentemente uma perseguição contra o povo de Deus, eles não subirem para reconhecerem os seus pecados, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não mandará para eles a chuva serôdia que eles também necessitam. E se a família dos egípcios, que representa o mundo, não subir, um mundo contaminado, se eles não subirem, não virá também sobre eles a chuva serôdia, a plenitude do Espírito Santo, mas virá sobre eles as pragas, com que o Senhor ferirá os gentios, que não subirem para celebrar as festas dos tabernáculos. Se Deus fala que mesmo os ímpios, os egípcios, os cananeus, que são os que influenciam mal, porque estão às vezes cercando o povo de Deus para influenciarem eles para o mal, se eles não se converterem e não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos, junto com o povo remanescente de Deus, como que vai pegar e vai ser coberto, vai ser protegido por Deus dentro de Babilônia, meus irmãos? A Bíblia é clara e não deixa margem. A Bíblia fala em Apocalipse 18 que tanto representa as igrejas apostatadas, como também as cidades que são chamadas de Babilônia. Se não saírem para se descontaminarem, eles vão ser participantes dos pecados de Babilônia. E se vai ser participante dos pecados de Babilônia, como que eu posso me cauterizar a mente, acreditar que Deus vai me salvar lá em Babilônia? Deus vai me alimentar em meio às pragas, em meio à falta de pão, vai me alimentar se eu não fui nem para as montanhas para plantar, para cultivar a terra. Meus queridos irmãos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e fomos colocados num jardim para cultivar a terra, para ver as obras do Senhor, para a natureza falar conosco. Se nós cauterizarmos a nossa mente com falsos pregadores, com falsos mestres, falsos doutores, que muitos não vão sair da cidade, aqueles que vão ficar na cidade que vão ser protegidos são aqueles que estiveram em Babilônia presos, estiveram obrigados em Babilônia como pessoas que estarão presas, serão cativas dos ímpios, vão estar nas prisões nas últimas horas da história. Esses vão ser cercados por Deus e vão ter a proteção de Deus, assim como Daniel e seus companheiros tiveram a proteção de Deus. Agora, quanto àqueles que se colocam os seus pés na roda dos escarnecedores, eles tiveram livre-arbítrio, tiveram os conselhos de Deus, mas se propuseram a caminhar para estar no meio daqueles que profanam o Senhor. E Satanás vai falar: este está aqui
por sua vontade, você tem que respeitar o livre-arbítrio, e ele é meu. E se ele é meu, tu não tem que se meter, deixa eu trabalhar ele. E nós não conseguiremos vencer Satanás sem o auxílio do Senhor. E a ordem do Senhor é: sai de Babilônia. Babilônia não é seu lugar. Transforma a sua mente, transforma o seu caráter. Isso será possível com a plenitude do Espírito Santo, aonde Deus designou que nós estivéssemos. Continuando, este será o castigo, Zacarias 14, versículo 19. Este será o castigo do pecado dos egípcios, o castigo do pecado de todos, egípcios, cristãos, professos, nações que estão fazendo leis contra os servos do Senhor, para maltratar os servos do Senhor, para levarem eles para as prisões. Este será o castigo. Aqueles que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado as campainhas dos cavalos, dos fortes, daquele exército do Senhor. Santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor, que representa o altar de manjares, onde nós entregamos tudo, toda a nossa vida. O alimento representa a vida. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. O povo de Israel levava um cordeirinho para sacrificar, para perdoar os seus pecados. E levava a oferta de manjares, mostrando que entregou tudo. Tudo que ele necessita, tudo que ele precisa está nas mãos do Senhor. E aqui fala que aqueles que não subirem, como fala no versículo 18, não receberão a chuva serôdia e receberão as pragas daqueles rebeldes que não quiseram seguir a orientação do Senhor. E uma profecia em Isaías fala daqueles que vão armar ciladas, que estão com poder na mão, como os que estão nos tribunais de justiça, que estão nos fóruns, que tem o nome de justiça. Nós encontramos em Isaías 10, versículo 1, dá uma advertência para aqueles nossos queridos irmãos promotores, juízes, homens que estão com os seus poderes na mão, que são legisladores de leis, que nos últimos dias muitos irão desrespeitar, muitos não temerão a Deus. Farão leis que vão oprimir os servos de Deus de obedecerem aos conselhos de Deus. E os servos de Deus que são fiéis vão para as cadeias, vão ser presos, porque eles querem obedecer a Deus. E essas leis, esses tribunais que têm o nome de justiça, vão praticar a injustiça e levar os servos de Deus para as prisões, vão levar os servos de Deus a ser maltratados, a serem humilhados. Meus queridos, aqui em Isaías 10 tem um conselho, versículo 1. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivões que prescrevem opressão para desviar os servos de Deus, os fiéis de Deus, os que temem ao Senhor, para os arrebatarem os seus direitos de pegar e servir ao Senhor.
Eles ficam aflitos e ficam nas tuas mãos, ó doutores, mestres. Temam ao Senhor, porque o dia de Deus vai chegar. Quem dera que todos se convertessem e que não fossem coniventes com essa opressão daqueles que querem ser fiéis ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de cada um, porque na palavra do Senhor diz que os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, as suas línguas apodrecerão, sendo eles ainda vivos, e ainda vão receber no final o fogo eterno. Que Deus tenha misericórdia, e que eles venham para as montanhas, onde estão os servos de Deus, para cumprir as festas das cabanas e se purificarem. É a minha oração para cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.